Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer a análise final da morte de Ivan Illich. Como eu falei, uma excelente leitura e vou abordar alguns pontos sobre a obra. O primeiro ponto é a dualidade entre carne e espírito. Você vê que o personagem Ivan Illich ele sofre desse problema. Então, ele valoriza demais a carne, e por valorizar demais a carne, o espírito fica escondido. Na hora que a carne começa a desfalecer, quem que se acende? O espírito, né? Então, o Ivan Illich ele teve uma vida pautada por convenções sociais e ambições materiais, distanciando da sua própria essência. A doença e a proximidade da morte forçam-no a um mergulho interior, onde o espírito antes negligenciado emerge com força. Essa dualidade reflete a própria busca do Tolstói por um sentido da vida, algo que permeia grande parte de sua obra. Acho que esse ponto é o seguinte, né? Todos nós temos esse conflito, porque o homem é dotado de carne e espírito. E nesse mundo materialista, as pessoas tendem a focar na carne e esquece do espírito. É por isso que muitas pessoas têm várias doenças, porque não cuidam dessa parte espiritual. E a parte espiritual é essencial para o homem, uma pessoa sadia, uma pessoa ter qualidade de vida. Outra coisa também que eu já comentei é a transitoriedade da vida e a busca do seu sentido. Naturalmente, o homem ele tem que buscar o sentido da sua vida, a importância de viver de forma autêntica, a perspectiva do fim, como você pode ser um poderoso catalisador para a transformação pessoal. Só com a perspectiva do fim você pode ter uma vida melhor. Então, pensa numa pessoa que esteja numa doença terminal. Ela repensa toda a sua vida, como ela viveu. Então, se nós tivermos esse pensamento, podemos sim viver de forma melhor. O empregado que tem a perspectiva de perder o emprego, ele tende a ser um empregado melhor. O relacionamento que tende a acabar, ou ele, quando chega ao ponto de chegar próximo ao fim, muitos relacionamentos passam próximo do fim e não acabam. Por quê? A perspectiva do fim faz você repensar o relacionamento. E também eu faço uma comparação também com o livro do Machado de Assis brasileiro, que é Memória Póstuma de Brás Cubas. Ambas essas obras exploram a vida a partir da perspectiva de morte e convidam o leitor a refletir sobre o que realmente importa. Como eu falei, a perspectiva de fim nos faz repensar a vida, nos faz refletir de como nós estamos vivendo, qual o caminho, qual os passos que nós estamos seguindo. Também tem nessa história de Ivan Illich também sofrimento e redenção. O sofrimento de Ivan Illich não é apenas físico, mas também é essencial. Ele confronta com a futilidade de sua vida e superficialidade dos seus relacionamentos. No entanto, a obra também oferece uma mensagem de esperança. Nos momentos finais em que Ivan Illich mais sofria, ele experimenta uma espécie de redenção ao reconhecer a falsidade de sua vida e sentir compaixão dos outros. Isso tem bem na parte do livro, que é o seguinte: estava ele lá sofrendo, agonizando, enquanto no quarto ao lado, na sala ao lado, o pessoal estava comemorando, estava festejando e ele lá sofrendo. E ele pensava assim: nossa, eu estou aqui sofrendo, eles estão lá curtindo, não sabe que eles também vão passar pelo que eu passei? Eles também vão morrer, como eu estou morrendo. A diferença é que o Ivan Illich morre mais cedo, mas todos nós estamos caminhando para o fim, né? Outros pontos que pode incluir na análise é a crítica social. Tolstói utiliza a história de Ivan Illich para criticar a hipocrisia e o materialismo da sociedade russa do século XIX. Materialismo esse que também está presente no Brasil, acho que no mundo todo, né? Salvo a Ásia. A Ásia tem algo diferente de nós. Mas esse materialismo, como só existe a matéria, não existe espírito. Então os homens passaram a negligenciar o espírito.
por causa desse materialismo. A importância da simplicidade. A figura de Genassim, que é um personagem da obra, é um servo que cuida de Ivan Illich e tem uma compaixão por Ivan Illich, e aí cuida dele com todo esforço, e é uma pessoa muito simples, é um mujik, no qual o Ivan Illich, durante a obra, fica muito grato por ele. A busca pela verdade, a morte de Ivan Illich é uma busca pela verdade sobre a vida, a morte e o sentido da existência. Eu recomendo a leitura porque é uma obra importantíssima aos nossos dias atuais. É uma obra que é uma pancada, né? Se for parar para pensar, é uma porrada, porque ao ler Ivan Illich, você começa a pensar sobre a sua vida, sobre como você está vivendo, sobre o que realmente importa, qual que é a importância real da vida, o que nós realmente devemos buscar. Porque acaba que muitas coisas que nós corremos atrás não são importantes, né? E outra coisa que posso falar é o seguinte, né? O Lev Tolstói, que é o autor da obra, ele tem uma beleza na escrita e as suas reflexões possuem uma profundidade. Que eu falei no primeiro vídeo falando sobre esse autor. Ele é um autor até diferente, né? Porque ele escreve Guerra e Paz, que é um livro de mais de 1000 páginas. Depois escreve Ei Catarina, que é uma grande obra dele que também é famosa, já um pouco menor. E depois essa novela que é A Morte de Ivan Illich, que já é um livro muito curto, né? É um livro que, se você pegar para ler, você lê em um dia, tranquilamente. Em 2 dias dá para você ler esse livro tranquilamente. Então é uma obra curta, mas com uma reflexão muito profunda. Então eu recomendo essa leitura e no mais, muito obrigado.